Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Naara Caroline, do canal Mátina. E nesta aula a gente vai estar falando sobre hiperboloide de uma folha. Se você interessou por este assunto, fique comigo e vamos lá. Então, como eu disse, nessa aula a gente vai falar sobre hiperboloide de uma folha. Na aula passada a gente falou sobre elipsoide, certo? E quando eu falei sobre elipsoide, eu esqueci de falar sobre a elipsoide de revolução, que nada mais é do que quando você pega uma elipse e rotaciona ela em torno de um dos eixos. Isso significa que a gente vai ter uma elipsoide de revolução todas as vezes que ou o A é igual a B, ou B é igual a C, ou o A é igual a C. Quando você tem um dos semi-eixos igual a um outro semi-eixo, certo? Então, um dos traços de um dos planos vai ser uma circunferência ao invés de uma elipse, ok? Então, agora, voltando para o hiperboloide de uma folha. O que seria um hiperboloide de uma folha? O que são isso? Então, ao contrário lá do elipsoide, no elipsoide, todos os termos do primeiro membro de um elipsoide são todos positivos, ok? Já no hiperboloide, a gente tem que, você vai ter é, no, nos os membros dos primeiros termos, é, os termos, nossa, eu fiz uma confusão. Lá no elipsoide, o primeiro membro tem os termos tudo positivo, certo? Já no hiperboloide de uma folha, você tem que, no primeiro membro, os termos são positivo e um negativo, certo? Então, a gente vai ter esse caso aqui. Então, onde que for o termo negativo, vai ser o eixo do elipsoide. Então, nesse caso aqui, o eixo do elipsoide é o eixo Z, certo? Nesse caso aqui, ó, você tem os membros, no primeiro membro, todos positivos e um negativo. Nesse caso aqui, o eixo do elipsoide é o eixo Y. Então, aqui é o eixo Z. Aqui o eixo Y, certo? E o outro caso, ó, no primeiro membro, os termos são todos positivos de menos esse daqui, do x. Então, o eixo aqui, ó, desse elipsoide é o eixo x. Para a gente estudar aqui e entender um pouquinho sobre o elipsoide, a gente vai trabalhar com o do eixo z. Os outros casos vão ser análogos. Então, como que seria elipsoide? Não, gente, hiperboloide, tá? Então, esse no primeiro é o eixo Z, que é o eixo do hiperboloide de uma folha. No segundo é o eixo Y, que é o eixo do hiperboloide de uma folha. E no terceiro aqui é o eixo X, que é o eixo do hiperboloide de uma folha. A gente, para estudo, a gente vai falar desse hiperboloide cuja equação é essa. Mas para os outros casos vai ser análogo, certo? Então, vamos lá. Como que seria o gráfico desse hiperboloide de uma folha, certo? Então, vamos ver. Como que é o gráfico desse hiperboloide de uma folha? O gráfico dele, se fala de hiperboloide, isso não vai resultar de hipérboles, certo? Hipérbole, mas de uma folha só. Então, nesse caso aqui, ó, é esse. É o gráfico de um hiperboloide de uma folha. Onde aqui, ó, eu tenho que achar um trem preto aqui, certo? Uma tinta preta. Calma aí. Onde aqui é o X, aqui é o Y e aqui o Z, ok? Certinho.
Então, pintando esse hiperbolóide, esse é o hiperbolóide de uma folha no eixo Z, como eu expliquei, né? Então, vamos pintar ele, que vai dar isso daqui, ó. Vou pintar ele de azul claro. Opa, eu errei a camada aqui, vamos, calma aí. Esqueci do detalhe da camada. Então, é isso daqui, ó. Então, vamos conversar um pouquinho sobre esse hiperboloide. Então, vamos entender os traços e o que é um hiperboloide de uma folha resultante de, que seja de revolução, certo? Opa, certinho. Então, vamos entender os traços. Primeira coisa. Eu vou fazer a mesma coisa que a gente fez lá no elipsoide. Ó, se o Z for igual a zero, ó, esse hiperboloide de uma folha está no eixo Z. Então, se o Z for igual a zero, o traço ó, aqui vai me dar uma elipse no plano XY, que é exatamente isso daqui, ó. Essa elipse aqui, ó. A gente arruma, isso. Opa. Centraliza. Vai ser essa daqui, ó. Certo? Essa elipse aqui inversa, ok? Agora, então, vai dar a elipse. Vai ser essa elipse aqui, ó. X ao quadrado sobre A ao quadrado mais Y ao quadrado sobre B ao quadrado igual a 1. Agora, quando eu pego isso daqui, vai dar uma elipse no plano x, certo? Agora, se x for igual a zero, a gente vai resultar numa hipérbole no plano, ó, vai dar exatamente a equação de uma hipérbole. No plano y, que é uma hipérbole, no plano y, z, certo? Agora, se eu pegar, ó, essa hipérbole no plano YZ seria essa de fora aqui, ó. Tá vendo? Essa de fora. Bem aqui, ó. Essa daqui. Vai sair um pouquinho, mas vamos lá. Essa daqui. Essas duas aqui, ó. De fora aqui. Certo? Entendido? Agora, se y for igual a zero, a gente tem que vai dar, ó, y igual a zero, vai ficar x ao quadrado sobre a ao quadrado menos, ó, eu substituo tudo nessa equação, menos z ao quadrado sobre c ao quadrado igual a 1. Também é uma hipérbole. No plano, qual plano? X ou z, certo? No plano z, que seria essa de dentro aqui, certo?
sem essa parte aqui, tá? Agora, vamos estudar o caso se Z fosse igual a K. Como que ficaria? Se o Z for igual a K, você vai, ó, se Z é igual a K, você vai obter, ó, substituindo aqui, ó, você vai ter que x ao quadrado sobre a ao quadrado mais y ao quadrado. Isso é igual a 1 mais k ao quadrado sobre c ao quadrado, certo? Então, eu sempre vou obter uma elipse. Essa elipse, aqui, ó, vamos entender aqui. Ó, a elipse aqui no plano XY. Se vai subindo aqui, ó, eu vou cortando para um plano z igual a k, eu vou ter uma elipse, ó, quanto maior o valor de k, ó, se o valor de k, se o modo de k for maior do que zero, se o módulo de k for maior, maior vai ser a minha elipse. Que aí, ó, eu vou obtendo elipse, ó. Aí, se eu pego mais em cima, uma elipse, um eixo maior, ó, certo? Então, se o módulo de k for maior, ó, quanto maior for o módulo de k, maior é a minha elipse, ó. Tá vendo? Com k negativo, certo? Então, isso daqui resulta numa elipse. Agora, professora, e se fosse o seguinte? Se eu tivesse aqui, se x fosse igual a k. Ou vamos observar a nossa equação. Essa equação aqui. Se x for igual a k, eu vou obter hipérboles, certo? Então, com x igual a k, eu vou ter uma hipérbole, porque passa o x para o outro lado, vai ficar y ao quadrado sobre b ao quadrado menos z ao quadrado sobre c ao quadrado igual a 1 menos k ao quadrado sobre a ao quadrado, certo? Então, eu vou obter hipérboles. Então, vai resultar numa hipérbole. Agora, se o y for igual a k, é o mesmo assunto, vai dar uma hipérbole. Certo? Aí, agora, se esse quando que esse hiperboloide vai ser de revolução? Quando eu tenho uma hipérbole e rotaciono essa hipérbole em torno do eixo, certo? Então, eu tenho uma hipérbole e faço uma rotação dessa hipérbole no torno do eixo. Então, o que vai acontecer? Quando eu faço a rotação dessa hipérbole em torno do eixo, quando o plano que passar por esse eixo vai ser a interseção desse plano com esse hiperboloide vai ser uma circunferência. Quando que isso acontece? Quando dois membros, ó, quando os semi-eixos, aqui o A, o B e o C, você tem dois igual. Aí a gente fala que é um hiperboloide de revolução, certo? Quando, no caso, vai ser quando o A e o B são iguais aqui, certo? Então, então, se A é igual a B, isso quando o hiperboloide está no eixo Z, né?
a gente tem um hiperboloide de revolução, certo? Então, esse é o hiperboloide de uma folha. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Não se esqueça de se inscrever no canal e de deixar o seu like. Até a próxima!